Olá, concurseiro! Nesse vídeo de hoje nós vamos ver mais uma aplicação de poder do teste. Você vai se preparar aí para entender bem o teste de razão de verossimilhança e o lema de Neyman-Pearson, que são dois tópicos bastante complicados em inferência, mas vamos entender qual o sentido desse teste, né? O que o estatístico busca ao estabelecer esse teste? Qual o nosso objetivo? Então, para isso, nós vamos passear um pouquinho agora sobre os erros do tipo 1 e 2, as probabilidades alfa e beta de cometer erros do tipo 1 e 2. Vamos entender o que é poder do teste e, finalmente, vamos explicar uma aplicação dessa ferramenta poder do teste. Bom, conforme a gente já sabe, né, ao testar duas hipóteses, a gente estabelece uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula vai afirmar alguma coisa sobre o parâmetro de uma distribuição de probabilidade e nós queremos testar essa hipótese nula. Queremos criar um mecanismo que sejamos capazes de avaliar, de estabelecer, né, uma boa regra para rejeitar a hipótese nula em favor de H1 ou aceitar H0 e rejeitar H1. Bom, então a gente sabe que quando fazemos um teste de hipótese, ficamos sujeitos a dois tipos de erro, né? O erro do tipo 1, que é quando a gente rejeita H0 dado, e na realidade H0 é verdadeira, né? É bom destacar que o estatístico ele não conhece a realidade. Muitas vezes a gente não conhece o que é a verdade, né? Então a gente vai avaliar sob o ponto de vista de H0 ser verdadeiro, né? E sob o ponto de vista de H0 ser falsa. A gente vai estabelecer medidas de risco para cada tipo de erro, os erros do tipo 1 e 2. Então a gente já sabe, né? O risco do erro do tipo 1 é dado por essa probabilidade alfa. Alfa é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então seria algo bastante grave a gente rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então vamos imaginar aqui que a gente está num teste de laboratório, um teste de gravidez, né? Então você está dizendo que uma mulher, por exemplo, não está grávida quando ela na verdade está grávida, né? Então existe um risco de estar errando. Então esse alfa a gente quer que seja um risco bem pequeno. Eu quero dizer que está grávida com alguma precisão, né? Eu quero decidir, né, sobre a hipótese de gravidez ou não, segundo alguma medida de risco. Bom, então o risco do erro do tipo 2 é dado por beta, que é não rejeitar H0 quando H0 é falsa. Então você fala lá que não está grávida, né? Então a mulher se despreocupa, mas na verdade ela está grávida. Ou então a mulher está grávida, aí o marido começa a comprar um enxoval, enfim, preparar para a vinda do novo bebê e na verdade não há gravidez, né? Então a gente pode cometer um ou outro erro. Bom, então, conforme a gente vê, alfa é a probabilidade de rejeitar H0 dado que H0 é verdadeira. Lembrando que alfa e beta não são complementares. O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, eu tenho a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, mais a probabilidade de não rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, isso tem que somar 1. Então, significa que 1 menos alfa é a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Veja bem, diante de uma hipótese, a gente pode rejeitá-la ou não rejeitá-la, né? Então, rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, e não rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, são eventos complementares. A soma das probabilidades desses eventos é igual a 1. O que é diferente do evento beta, né? Aliás, do evento não rejeitar H0, dado que H0 é falsa, que é a nossa probabilidade beta,
O que é complementar a beta? É a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Então, não rejeitar H0, dado que H0 é falsa, e rejeitar H0, dado que H0 é falsa, são eventos complementares. Então, a soma vai dar 1. Então, vai ficar bastante claro aqui o objetivo do teste de hipótese. Olha, então, eu desejo, na verdade, ter uma probabilidade muito pequena de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Eu desejo uma probabilidade muito pequena para isso. Por outro lado, eu quero ter uma probabilidade muito grande de rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Eu gostaria de ter uma probabilidade muito grande, uma probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Nem sempre, na realidade, a gente consegue obter essas duas situações num teste de hipótese. Então, o que a teoria vai estabelecer? Bom, na verdade, sempre trabalharemos em função da hipótese nula. Então, eu vou arbitrar, fixar um alfa bem pequeno. Eu quero que esse alfa seja bem pequeno. E vou observar essa probabilidade 1 menos beta. A essa probabilidade 1 menos beta, a teoria chama de poder do teste. Então, eu quero ter estabelecer um nível de significância bem pequeno, a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Isso tem que ser uma coisa, eu tenho que ter um risco pequeno disso ocorrer. Por outro lado, eu gostaria de ter uma probabilidade muito grande de rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Por isso que eu procuro sempre escrever alfa e beta dessa maneira aqui, porque fica mais, pelo menos na minha mente, fica mais claro para eu entender esses conceitos. Então, muito importante, quero ter um alfa pequeno e um poder bem grande. E o que é o poder do teste? O poder do teste é a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é falsa. O poder do teste é complementar a não rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Beta, a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é falsa, que é o erro do tipo 2, é complementar ao poder. Então, fica mais tranquilo da gente entender a partir desses conceitos básicos, é que vai se desenvolver aí toda essa teoria bem pesada de teste de hipótese. Então, no exemplo que a gente tem aí no livro, né, nós temos uma amostra aleatória de tamanho n, da distribuição x, normal, com média μ e variância 1. O objetivo é encontrar o teste mais poderoso para testar as hipóteses. Bom, isso aqui que é muito importante. Vamos fixar bem. Minha hipótese nula é de que essa média é 0. E a hipótese alternativa é que a média é 1. Lembrando que a variância, no caso aqui, é igual a 1 e é conhecida. Qualquer unidade tomada lá na amostra terá a média μ e variância 1. Então, o sigma 2 aí não está em jogo, não é o caso, não vamos nos preocupar com sigma 2. Bom, então, o que é essa razão? Nós temos aqui, então, a verossimilhança da distribuição normal, com uma média μ e uma variância 1. Lembramos que na densidade da normal, aqui nós temos x menos μ, o quadrado de x menos μ, né, sobre 2 sigma 2. Como sigma 2 é igual a 1, aqui ficou apenas um 2. E claro, quando a gente fizer essa razão aqui, a razão de verossimilhanças, né, isso aqui será simplificado, lembrando bem, né, L1 aqui, nós estamos sob H1. Sob H1. L1, H1. Então, onde temos μ aqui, teremos a média 1. Conforme disse, a variância é 1, aqui vai ficar 2 mesmo. E sob H0, a média é 0, o μ é 0.
Então, quando substitui o mi aqui, nós temos 0 no lugar do mi. Vamos ter aqui no denominador apenas o quadrado de xi. Mais uma vez, sigma 2 é 1, aqui vai ficar apenas 1, 2. Então, temos a razão de verossimilhança. Qual a ideia por trás aí, né? Bom, eu quero criar uma regra em que eu rejeite a hipótese nula se essa razão é maior que um determinado k. E então, aqui eu estou destacando, né, se a gente tem uma distribuição normal, a densidade é essa aqui. Na verdade, aqui é mi, ficou um erro de digitação, né? É mi. E, no caso de mi ser igual a 1, aqui vai ficar menos 1. E mi igual a 0, aqui fica 0. Foi o que foi feito aqui nessa razão de verossimilhanças. Bem, então vamos lá. Essa razão de verossimilhança aqui vai ser simplificada, some esse termo aqui com esse termo, e razão potência de mesma base, subtraio os expoentes. Na hora que subtrair esse expoente com esse expoente, ficará esse termo aqui. E aqui uma manipulação algébrica, aplicando logaritmo natural de um lado e logaritmo natural do outro, vamos ficar com essa expressão aqui. Somatório de xi maior ou igual a log de k mais n sobre 2 igual a c. Por que ele coloca esse c? Bom, aqui na razão de verossimilhança, a gente vê que é um k qualquer. É um k qualquer. Dado que esse k é uma constante, não é variável aleatória, o tamanho da amostra também é um n que será conhecido. Você vai estabelecer o n antes de tomar uma amostra. Então, isso aqui também é uma constante. Nada disso aqui é variável aleatória. Então, eu posso chamar isso aqui de uma constante qualquer. É como se fosse uma constante, daquelas constantes de integração que aparece lá em cálculo, quando você tem uma integral indefinida, né? Você pode ter uma expressão ali do lado, mas você chama um c, de um c qualquer, porque é uma constante. Bom, então, qual será a região crítica aí? Ele estabelece uma região x, né? Ou seja, eu vou rejeitar H0, o teste mais poderoso é aquele que eu estabeleço a região crítica em que o somatório de xi é maior que c. Agora, aqui que é muito importante. Lembrando que todo o nosso procedimento de teste de hipótese parte do momento que a gente fixa o nível de significância alfa. Por exemplo, aqui 5%. Então, eu quero o quê? Eu quero que a probabilidade alfa seja igual a 5%. E aí, no momento que eu estabeleço alfa sobre H0. Então, o que eu estou dizendo? H0, mi igual a 0 é verdadeiro. Então, eu vou rejeitar H0 se somatório de xi é maior ou igual a um c qualquer. Só que lembre-se que a nossa distribuição é normal. Cada xi é normal. Então, o somatório de xi também vai ser uma distribuição normal. A gente prova isso aí usando função geratriz de momento, que a gente já conhece. Bom, então, admitindo H0, somatório de xi, se eu somar n variáveis com média 0, lembrando que a esperança é linear, né? Então, se eu tiver x1 com a média mi1 e x2 com a média mi2, a soma de x1 mais x2 é mi1 mais mi2. Então, nós temos aqui cada xi tem média 0, porque a gente está admitindo que H0 é verdadeiro. Então, somando 0 n vezes vai dar 0. Então, somatório de xi tem média 0. Como a variância é 1, somatório de xi vai ter a soma de 1 n vezes. Se eu tivesse duas variáveis com variância 1, x1 mais x2
ia ter variância sigma2, 1 mais sigma2, 2. Então, é mais ou menos isso que nós temos, por isso que nós temos aqui variância n, que a gente está somando n variáveis aleatórias com variância 1. Então, o que ele faz? O procedimento feito é padronizar essa variável normal. Então, eu diminuo a média dessa variável normal. Essa média é 0. Então, não vai nem aparecer aqui. Divido pelo desvio padrão, que é raiz de n. Faço isso desse lado aqui e desse lado aqui também. Por isso, aqui fica c dividido por raiz de n. E aí a gente fica com uma distribuição normal. Era para eu ter escrito isso aqui para ficar mais claro, mas tudo bem. É a padronização. Então, é como se eu estivesse padronizando. Essa aqui é uma distribuição normal. Esquece que isso aqui é somatório de xi, por exemplo. Diz que é um y qualquer. Então, y menos média de y sobre desvio padrão. Aí vou fazer c menos a média de y sobre desvio padrão. Isso tem que ser 0,5%. Aliás, 0,05%. Vou olhar na tabela da normal. Vou ver que o quantio 95% lá é 1,64. Então, c dividido por raiz de n é 1,64. c é 1,64 vezes raiz de n. Nesse caso aqui, como a amostra é de tamanho 9, substituindo aqui 3 vezes 1,64, vai dar 4,92. Então, achamos, veja bem, sob H0, determinamos qual é a nossa região crítica. A região crítica. O que a região crítica estabelece? Rejeito H0, C e somente C, somatório de xi for maior ou igual a 4,92. Foi isso que descobrimos até agora. Rejeito H0, C e somente C, somatório de xi for maior que 4,92. Revisando, fixamos alfa. Sobre alfa, essa estatística aqui, somatório de xi, tem uma distribuição, que no caso é normal, com média 0 e variância n. Ora, feito isso, aqui é uma variável aleatória normal conhecida. Então, consigo calcular essa probabilidade. Como esse c aqui é desconhecido, padronizo, comparo com a tabela da normal padrão e acho que c é 1,64 vezes raiz de n. Esse é o mesmo procedimento que a gente faz para achar intervalo de confiança, para achar uma probabilidade qualquer, é só a padronização de uma variável aleatória normal. Bem, agora vem a segunda parte, que interessa, o poder do teste. A gente já sabe que a gente rejeita H0, C e somente C, somatório de xi for maior, se eu rejeito H0 quando é maior. Então, sob H1, o que eu estou admitindo? Eu faço a amostragem, encontro o somatório de xi e vou calcular a probabilidade de que somatório de xi não pertença à região crítica, ou seja menor que 4,92. 4,92 a gente achou sob H0. Agora eu estou admitindo que H1 é que é verdadeira, para achar o meu beta. Da mesma maneira, aqui ficou mais claro, no alfa ele não mostrou esse cálculo, mas aqui ele mostrou. Ó. Somatório de xi, a gente já sabe que tem uma distribuição normal, já que a nossa densidade é normal. Então, e da mesma maneira, sob H1, a média é 1, μ é igual a 1. Lembrando a hipótese nula lá. Então, somatório de xi vai ter média n, porque eu somo n vezes a média de somatório de xi é o somatório das médias individuais. Como cada média é 1, isso vai dar n. Novamente, a variância vai dar n também nesse caso. Então, nós temos uma normal com média n e variância n. Aqui é o procedimento de padronização.
por que a gente usa outra média aqui? Porque agora a gente está sob H1. A média de somatório de xi agora não é mais zero, porque H0 não é válida. Quem é válido é H1. Então, o somatório de xi vai ter média n e variância n. Agora, o procedimento de padronização normal. Olha só. Essa variável é normal. Diminuo a média, que é n, divido pela raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão. Então, aqui vai ficar raiz de n. Foi apenas o procedimento de padronização. Como n é igual a 9, a gente tem que beta é 0,09. Conseguimos achar a probabilidade beta. Lembrando o que é beta? É a probabilidade do erro do tipo 2. Mas o que nós objetivamos é um poder, é o poder. Queremos estabelecer o poder. Então, achando beta, nós achamos o poder. Nossa, eu falei x pra caramba agora, né? Moro no Rio, né? Enfim. É isso aí. Bom, então, achado o poder do teste, quer dizer, enfim, achado beta, achamos o poder do teste, porque são probabilidades complementares, somam 1. Por isso que, olha só, o poder do teste 0,91. Então, esse teste, voltando ao início de tudo, né? Eu quero achar um teste que me garanta que eu tenho o maior poder possível. O que é o maior poder possível? A gente já viu aqui. É a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Então, novamente, repetindo, quero estabelecer um alfa bem pequeno e um 1 menos beta, que é o poder, muito grande. Então, seguindo esse procedimento estabelecido aí no exemplo do livro, nós garantimos que o teste que tem essa região de rejeição, que é somatório de xi maior que 4,92, o teste que tem essa região de rejeição é o teste mais poderoso. Então, tá aí, fixando alfa, conseguimos achar a probabilidade beta e, consequentemente, aliás, fixando alfa, né, conseguimos achar uma região crítica que diz rejeito H0, C e somente C, somatório de xi maior que 4,92. Dada essa região crítica, eu consigo calcular beta. Se eu realizar uma amostra, como que eu obtenho beta? O beta é a probabilidade que essa minha estatística de teste seja menor que 4,92, esteja na região de rejeição do teste. Isso eu calculo sob H1. Por isso que é importante saber a distribuição da estatística. Esse é o resumo do teste de razão de verossimilhança. Teste de razão de verossimilhança é isso. É isso, e o lema de Neyman-Pearson vai estabelecer algo mais aí nesse teste. Bom, era isso que eu tinha para explicar. Eu espero que tenha ficado bem claro. Caso não fique claro, né, estamos aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Um grande abraço e até a próxima aula.